espero que vocês estejam bem. Esse é o terceiro exercício de física da Unicamp 2023. Se você não assistiu o segundo, eu vou deixar ele indicado no final, a hora que você acabar de assistir esse, você volta pro segundo. E se você quiser continuar o quarto vídeo, também vou deixar indicado no final. Do quarto exercício, na verdade. Era uma continuação, né, do textinho lá sobre balonismo, mas era uma pergunta totalmente diferente. Então a pergunta desse dizia o seguinte: a massa total de um balão em um movimento de descida, desde uma altura inicial 80 metros até o solo, é de 2.000 quilogramas. Então, a frase ficou meio confusa, né? Porque tem um corte aí no meio. Pausa para o caminhão passar. Mas a ideia é que o balão tem uma massa de 2.000 quilogramas, então a gente já anota isso, e que ele vai se deslocar a uma altura de 80 metros. Então, ele vai estar no 80 metros e vai descer até o solo. Então, ele vai descer até o que a gente poderia chamar de altura zero. Então, ele vai descer um total de 80 metros. E ele quer saber o trabalho da força-peso que é exercido sobre o balão durante a descida. Então, basicamente, a gente quer saber o trabalho da força-peso. E aí, o que acabou acontecendo com muitas pessoas? Qual foi a pegadinha que muitas pessoas caíram? De calcular o peso, porque ele falou peso, né? E aí quem lê rápido ali não lê trabalho da força-peso, só lê força-peso, mais um barulho passando. Calcularia com a formulinha que a gente está acostumado, né? Massa vezes gravidade, então P é igual a M vezes G, o G estava lá em cima de todas as questões, lá antes da 29, né? Igual a gente tinha comentado antes. E aí o P vai ser 2.000 vezes a gravidade, que é 10, isso vai dar 20.000 newtons, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a 4. E aí vocês olham lá nas alternativas, tem uma opção 2 vezes 10 a 4, mas essa opção não está em newtons. Por isso que é importante, mais uma vez, vocês prestarem atenção nas unidades de medida, né, gente? Newton mede força. E o que ele quer que a gente calcule não é em newton. Logo, não é uma força. O que ele quer que a gente calcule está em joule. Joule mede trabalho, joule mede energia. O que ele quer que a gente calcule é o trabalho da força-peso. Então, a gente pode usar o peso para calcular o trabalho do peso. E aí, como é que a gente calcula o trabalho? Trabalho é a força, nesse caso é o peso, vezes o deslocamento, que nesse caso seriam os 80 metros que ele desceu, vezes o cosseno de θ, e θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, esse seria um jeito da gente resolver. Já calculamos o peso, deu 20.000, ali 2 vezes 10 a quarta, o deslocamento é a altura, que é 80, e aí a gente sabe que o balão está descendo, então o deslocamento seria para baixo, e o peso também é para baixo, né? Na verdade, seria em direção ao centro da Terra, mas aí o centro da Terra, do ponto de vista do balão, vai estar para baixo, né? E aí, entre eles, forma-se um ângulo de zero, porque os dois estão apontando na mesma direção e no mesmo sentido. Tá difícil o barulho nesse vídeo. E o cosseno de zero vale 1, então esse termo não faria diferença nenhuma. Olha, deu certinho. Então, esse termo não faria diferença nenhuma, porque multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. E aí, a conta que a gente faria seria 2 vezes 10 a quarta, vezes 80, vezes 1. 2 vezes 10 a quarta é lá do peso que a gente tinha calculado antes. Outro jeito de vocês pensarem, se vocês gostarem também, é que o trabalho do peso vai ter relação com a variação da energia potencial gravitacional. Seria mgh. Que no fundo é a mesma coisa, né? mg é o peso e h é o deslocamento, que é a altura, e aí dá na mesma. Então, o caminho que vocês escolherem vai dar certo do mesmo jeito. Então, a conta que falta a gente fazer é 80 vezes 2, que vai dar 160, com mais 4 zeros. Só que isso não está indo na seção científica, né? E aí a gente pode ficar meio balançado ali com as duas opções de baixo, que é a B e a D. As duas têm 16 ali, só que uma é 10 a... Não enxergo. Uma é 10 a 5, a outra é 10 a 6, e a gente tem um 10 a 4. Então, qual foi a tendência? Eu tinha 4, aí eu tenho mais um 0, então eu vou por 5, e aí eu marco a letra B. Mas não, porque não é 16 vezes a potência, é 1,6, então eu tenho que voltar mais uma casinha com a vírgula. Seria a opção se fosse 16 vezes 10 a quinta. Mas como eu tenho que voltar mais uma casa com a vírgula para virar 1,6, aí isso vai ser vezes 10 elevado à sexta. E aí dá exatamente o número que a gente teria, que seria 1.600.000, né? E agora sim isso está em joules, porque é o trabalho. E agora sim a gente tem a nossa resposta, que é a alternativa D. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se gostaram, deixem o joinha e continuem assistindo o próximo vídeo, que vai ser o quarto exercício de física da Unicamp 2023 e o último exercício sobre balonismo nessa prova. Tchau, tchau e até já!